Olá, hoje o nosso achismo calculado aqui vai girar em torno do tema desenvolvimento. Desenvolvimento. E ele tem uma conexão com o último vídeo, onde a gente falou sobre o pertencimento, ok? Então vamos lá. Primeira coisa interessante, que me parece interessante sobre esse conceito de desenvolvimento. Toda vez, e eu já experimentei isso várias vezes em palestras, treinamentos, contato com as pessoas, toda vez que a gente pede às pessoas que nos forneçam sinônimos da palavra desenvolvimento, em geral, elas nos falam de palavras como melhora, progresso, aperfeiçoamento, que aliás é um conceito interessante para a gente trabalhar aqui também, é, como evolução, né? Ok. E o que existe em comum nesses sinônimos que as pessoas fornecem quando você pede a elas que digam palavras sinônimas de desenvolvimento? O que é em comum entre todas elas em geral é que todas indicam um acréscimo de alguma coisa, algo que vai ser somado, portanto, elas reúnem a ideia de desenvolvimento com a soma, a agregação de alguma coisa. Então, quando você fala aperfeiçoamento, ou seja, a pessoa vai aprender algo que ela não sabia, ou vai conhecer algo que ela não conhecia, ou vai fazer um curso, muitas vezes, principalmente no mundo empresarial, corporativo, quando você pede às pessoas que digam sinônimos de desenvolvimento, eles falam aperfeiçoamento, cursos, treinamento, tal. Então, em geral, o que eu constatei nas experiências que eu vivenciei é que na cabeça das pessoas desenvolvimento é sinônimo de somar alguma coisa, agregar alguma coisa, adquirir algo que eu não possuo. Contudo, se você analisar a palavra desenvolvimento, ela é composta de duas partes, né? O des e o envolvimento. Des geralmente indica a saída de alguma coisa, a ruptura com alguma coisa, né? Por exemplo, descasado, uma pessoa que é descasada, ou seja, ela saiu de um casamento, uma pessoa que é algo que é desproposital, ou seja, sem propósito, fora de propósito. Então, o des indica uma negação. Então, quando eu junto des e envolvimento, eu estou dizendo que desenvolvimento diz respeito a algo que é deixado, algo que é perdido, e não algo que é agregado, algo que é somado, né? Portanto, a primeira ideia que eu acho interessante com relação ao conceito de desenvolvimento é compreendê-lo na sua raiz, entendendo que só acontece desenvolvimento quando eu perco algo, quando eu me disponho a deixar algo para trás, né? Ou seja, literalmente, como diz a palavra, eu saio do envolvimento com alguma coisa com a qual eu estava envolvida. E aí, portanto, eu me desenvolvo, eu saio daquele envolvimento. Eu estava ali envolvido com alguém ou envolvido por alguma coisa e eu saio desse invólucro. Invólucro é alguma coisa que envolve, né? Quando tem, por exemplo, um objeto embrulhado, ele está envolvido por um papel e você não consegue ver esse objeto. Para que você veja o objeto, se for, por exemplo, um presente que você ganhou, você precisa desembrulhá-lo. E aí, portanto, você está desenvolvendo esse objeto do papel que o envolvia. Então, temos aqui duas ideias interessantes de desenvolvimento, né? Sair do envolvimento de
ou seja, sair do envolvimento de algo que me embrulha, algo que me contém, algo que me envolve, ou sair do envolvimento com, porque também me envolvo, eu me envolvo com pessoas, eu me envolvo com instituições, eu me envolvo com ideias, eu me envolvo com visões de mundo, né? Então, olha que interessante, desenvolvimento aqui já indica, em princípio, duas ações que vão, talvez, no sentido contrário daquilo que você pensou até hoje. Então, desenvolver-se, e talvez por isso desenvolver-se seja algo tão difícil, né? Do que eu estou falando? Há pessoas que dizem assim, eu vou fazer um curso de não sei o quê para me desenvolver. E aí ela vai lá, faz aquele curso, recebe uma carga de informações que ela junta com a carga, com todas as cargas de informações que ela já teve antes, mas nada na vida dela muda. E aí é interessante que a conclusão, isso é muito curioso, a conclusão da gente, em geral, é: nossa, eu fiz um curso de não sei o quê, mas não adiantou nada, não mudou nada, né? Eu fiz um treinamento de não sei o quê lá, de liderança, não sei o quê, mas não mudou nada, né? Eu fiz uma faculdade, mas não mudou nada. Veja, se eu faço uma faculdade, se eu faço um treinamento, se eu faço um curso, mas eu não estou disposto ou disposta a sair do envolvimento com os valores, a visão de mundo, as estratégias que até hoje eu tinha, nada vai mudar na minha vida, né? Informação não muda comportamento. Inclusive no dia a dia aí a gente vê muitas instituições confundindo isso, né? Faz uma campanha lá com informação sobre algum tipo de coisa, prevenção de alguma coisa. Tá bom, agora as pessoas estão informadas, mas elas não saem do envolvimento com o comportamento anterior, né? Não é algo automático. Para dar um exemplo concreto, saber que objetos que acumulam água criam condição para a proliferação do mosquito, será da dengue, da chikungunya e etc. Saber isso, receber essa informação, não me tira do envolvimento com os meus comportamentos anteriores de forma automática. Se alguém imagina que a vida acontece assim, eu acho que isso é no mínimo ingenuidade, né? Porque não é assim. Saber que, sei lá, fumar, né? Utilizar tabaco ou as outras coisas que a gente vê as pessoas fumando por aí agora. Mas saber que a utilização do tabaco produz malefícios para a saúde não faz com que automaticamente alguém pare de fumar. Até porque há muita coisa envolvida num vício, numa dependência química e psicológica, há muita coisa envolvida para que apenas uma informação mude o comportamento de uma pessoa. Então, voltando. Desenvolver-se é sair do envolvimento com alguma coisa, com alguém, com alguma ideia, ou sair do envolvimento de alguma coisa. Então veja, enquanto eu não havia feito a faculdade de filosofia, onde eu ingressei em 1989 na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu estava envolvido pela ignorância com relação à filosofia. Eu ignorava o que era isso, quais eram as características desse tipo de conhecimento, a história desse tipo de conhecimento, as áreas sobre as quais esse tipo de conhecimento trabalhava, pensava ou produzia material. Portanto, eu estava envolvido com a ignorância sobre esses conteúdos. A partir do momento que eu
me propus a fazer um curso, uma graduação, e comecei, orientado pelos professores, a ter contato com os textos, ter contato com as ideias, a questionar a minha vida a partir daquilo que eu estava lendo, questionar os meus comportamentos e a minha forma de ver o mundo a partir daquilo que eu estava lendo. Eu fui aos poucos saindo do envolvimento com a minha ignorância sobre a filosofia e me envolvendo com o conhecimento sobre a filosofia. E aí, é claro, há aí uma escolha, cada um de nós, em geral, né, quem faz o curso de filosofia, vai aos poucos se aproximando de determinadas correntes de pensamento, determinados pensadores e etc. Né? O Gianni Vattimo, que foi um filósofo italiano contemporâneo, que faleceu há bem pouco tempo, ele chamava isso de uma espécie de parentesco, né? Que é uma espécie de parentesco. Há correntes filosóficas que têm uma espécie de parentesco e, em geral, a maioria dos profissionais de filosofia vai, ao longo da sua carreira, se sentindo mais próximo de algumas famílias, digamos assim, do que de outras. Portanto, a sequência da vida é justamente uma sequência de desenvolvimentos e reenvolvimentos, desenvolvimentos e reenvolvimentos. Eu saio do envolvimento com algumas coisas que me encobriam e me envolvo com outras. Eu saio do envolvimento com algumas pessoas, porque eu constato que o envolvimento com essas pessoas não está me deixando crescer, mas me envolvo com outras pessoas e espera-se, é claro, que a partir da informação, do conhecimento, etc., você se envolva com outras pessoas que tenham outras características, né? Porque, claro, se eu saio do envolvimento com pessoas com um perfil, digamos, psicológico, comportamental, vou e me envolvo com outras pessoas que têm o mesmo perfil, eu continuo envolvido, né? E aí, é claro, é preciso que se busque, talvez com a ajuda de um processo terapêutico, compreender por que que eu sistematicamente saio e volto ao envolvimento com o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo perfil de pessoa. Porque isso aí, é claro, esse constante reenvolvimento com o mesmo perfil diz respeito a alguma coisa que tem a ver com o meu perfil, com a minha identidade. E, portanto, apesar de aparentemente sair de um envolvimento para entrar no outro, eu me mantenho envolvido ou envolvida com o mesmo perfil. Só muda o nome da pessoa, muda talvez as características físicas, até às vezes nem isso muda, mas eu não me desenvolvi. Tá? Ou então, amigo, fazer cursos, estudar as coisas, buscar conhecimento, não é interessante para o desenvolvimento? É extremamente interessante. Só não é suficiente. Em filosofia, quando a gente trabalha com lógica, a gente fala de algo que é causa suficiente. O que significa suficiente? É algo que produz algo, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, fazer um curso de inglês é um pressuposto para sair do meu envolvimento com a ignorância sobre essa língua inglesa, né? É um pré-requisito. Sem estudar de alguma forma, seja sozinho, seja com a ajuda de algum profissional, né? Alguma instituição. Sair do meu envolvimento com a ignorância sobre o idioma inglês sem estudar inglês é impossível. Contudo, há um monte de pessoas, você conhece muitas pessoas que estudaram inglês por muitos anos da vida e não conseguem conversar inglês, não conseguem se tornar fluentes na língua inglesa. Toda vez que precisam conversar com alguém nessa língua, se sentem constrangidos, a coisa não flui, a pessoa não se sente bem. E aí, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais. Talvez não seja esse caminho, ou seja, talvez existam outras coisas, né, comportamentais que expliquem o porquê
da pessoa não conseguir sair do envolvimento com esse medo do idioma estrangeiro. E o estudo por si só, a frequência a cursos, a prática de conversação em cursos, não resolverá isso provavelmente. Então veja, cursos, treinamentos, e eu estou falando aqui de empresas que dão treinamentos para as pessoas, estou falando de escolas dos diversos graus diferentes, né? de escolas fundamentais, do nível médio e faculdades, igrejas que de alguma maneira precisam formar os seus quadros, formar os seus membros lá, né, desenvolvendo essas pessoas, ajudando essas pessoas a se desenvolverem, porque se você parar para pensar, todas essas instituições educacionais, sejam escolas, igrejas, empresas, né, o objetivo de cada uma dessas instituições é justamente o desenvolvimento dos seus membros. A empresa deseja e precisa que as pessoas saiam do envolvimento com algumas ideias, algumas práticas, algumas formas de trabalhar, algumas formas de comportamento que não se adequam àquela empresa. Às vezes a pessoa trabalha por anos numa empresa A e de repente ela migra a carreira dela para uma empresa B e comportamentos, visões, formas de trabalhar, estratégias que eram ótimas para a empresa A não funcionam na empresa B. E, portanto, a empresa precisa ajudar essa empresa para onde a pessoa vai, precisa ajudar essa pessoa a fazer um programa de desenvolvimento, ou seja, sair do envolvimento com aquelas práticas que eram muito boas, que davam um ótimo resultado na outra empresa, mas que nessa empresa, por conta de uma cultura diferente, por conta de um propósito diferente, não funcionam. Pessoas que vêm, às vezes, migram de religião, elas saem de um tipo de religião, migram para outra religião, mas às vezes simplesmente migram, mas não se desenvolvem, ou seja, elas não saem do envolvimento com a visão de mundo, a doutrina, as práticas da religião antiga portanto, elas estão numa nova igreja, numa nova religião, mas elas continuam com as práticas, as visões, etc., da religião antiga e, portanto, no final das contas, a gente vai fazendo uma sopa de letrinhas, né, religiosa, onde cabe tudo. Isso, inclusive, tem acontecido muito hoje em dia, muito, né? Uma pessoa que sai de uma escola, uma criança ou um adolescente que sai de uma escola, muda de escola, a mesma coisa, ela precisa de um programa de desenvolvimento, ou seja, sair do envolvimento com a visão de mundo, as práticas, sei lá, até a visão pedagógica de uma escola onde ela estava, para que ela possa se adaptar, para que ela possa apreender essa nova visão, essa nova pedagogia, esse novo sistema, essa nova estratégia de ensino da nova escola. Então veja, a vida em si, a existência do ser humano é um processo de permanente desenvolvimento, né? Envelhecer é um processo de desenvolvimento. Para que eu me torne um idoso, que eu sou razoavelmente maduro digamos, sentindo-me bem nesse corpo idoso, nessa mente idosa, nessa existência de muito tempo, eu preciso sair do envolvimento com aquela visão, com a visão de mundo, com a percepção de alguém jovem, né? Essa ideia ótima para o marketing, mas extremamente mentirosa, de que esse negócio de idade não existe, é claro que existe, né? Acho que a confusão que as pessoas fazem é outra, não é porque eu estou envelhecendo que eu preciso ficar doente, né? Há jovens doentes e há velhos saudáveis, e, portanto, juventude não é sinônimo de saúde e velhice não é sinônimo de doença. Contudo, é aquela coisa, não, você não é velho, você está jovem. Não estou jovem. Minhas células têm 61 anos, meu corpo tem 61 anos,
Minha mente tem 61 anos, eu vivi esses 61 anos, vi muita coisa acontecer e, portanto, eu não posso simplesmente fingir que eu não vi, fingir que eu não sei, fingir que eu não olho o mundo como um homem de 62 anos. Não tem como, isso seria extremamente infantil, né? Ou seria negar a realidade. Quando a gente começa a viver no mundo de fantasia, algo está complicado. Contudo, muita gente tem dificuldade de digamos, de experimentar de uma maneira saudável, interessante e até produtiva o envelhecimento, justamente porque não consegue sair do envolvimento com a visão, com a forma de vida, com as ideias que tinha, sei lá, aos 20 anos de idade. E quer insistir nisso, quer insistir, quer simplesmente negar o processo de envelhecimento e insistir em permanecer envolvido com os seus 20 anos de idade. E aí tá aí com, sei lá, 60 anos de idade, repetindo pela terceira vez as mesmas coisas, porque já teve 20 anos, já deu para ele viver 3 ciclos de 20 anos, né? Então, estamos falando de desenvolvimento. É um conceito extremamente rico, né? E o que é preciso, digamos, que é interessante a gente pensar, né? Eu preciso me desenvolver, não é uma questão de se você quer ou não, né? Viver é desenvolver-se, é sair do envolvimento com aquilo que não me responde mais e me envolver ou me reenvolver com aquilo que agora responde, que agora entrega o resultado que eu preciso, em qualquer coisa, seja na empresa, seja na família, seja no processo biológico de envelhecimento, crescimento, etc., né? Então, viver é um processo de desenvolvimento. Se agora você consegue, com essa informação que eu estou te passando, se você consegue agora perceber isso, ó, portanto, eu preciso, é um processo natural, eu preciso me desenvolver. E aí você entende o seguinte: sair do envolvimento com aquilo que me cobria, ou sair do envolvimento com as pessoas com quem eu tenho estado envolvido por muito tempo, ou sair do envolvimento com aquelas ideias que, digamos, até então tem aparentemente tem me servido para viver a vida, não é um processo simples e não é um processo fácil e não é um processo muitas vezes agradável. E por quê? Veja, se eu, aproveitando o clima, né, estamos aí nesse frio, não é nada agradável de manhã você ter que sair do envolvimento com as suas cobertas, que estão te aquecendo, e sair da sua cama e partir para o dia, ok? Contudo, se você ficar no conforto das suas cobertas o dia inteiro, é bem provável que daqui a pouco o dinheiro para pagar suas contas e dar conta das suas necessidades diárias comece a sumir. Então, olha, é uma metáfora, mas olha que interessante. Não é fácil sair desse envolvimento, sair desse ninho que me protege e me aquece de manhã, mas é necessário para que eu continue vivo, para que eu continue produzindo a vida, para que eu continue na existência. Então, da mesma forma, há ideias, há visões de mundo que nos foram passadas como herança. Falei disso no último vídeo, se você não viu, vale a pena dar uma conferida no vídeo anterior aí sobre pertencimento. Há uma série de heranças que eu recebi e que, de certa forma, me protegem, me cobrem, me envolvem, e é muito confortável ficar nesse invólucro, é muito confortável ficar guardadinho ou guardadinha nessas cobertas. Mas eu, ao mesmo tempo, percebo que parte dessas cobertas ou partes dessas heranças que me foram passadas com muito carinho, com muito amor e que eram verdadeiras naquele momento, naquele tempo, foram verdadeiras para aquelas pessoas, na existência que elas tiveram, elas hoje não valem mais, né? Há uma série de pressupostos que eu aprendi
e que foram construindo essa coberta, que é a metáfora que eu estou usando aqui, que me protege do frio, o frio da dificuldade na existência, o frio da falta de sentido e significado. Há uma série de cobertas que foram tecidas para mim que são confortáveis, mas ao mesmo tempo eu vejo que são cobertores, sabe a história do cobertor curto, que quando você puxa para a cabeça descobre o pé, quando você puxa para o pé descobre a cabeça? A gente chamava isso antigamente de cobertor peleja, porque você fica pelejando com ele a noite toda. Então, às vezes essas cobertas que eu herdei são muito boas e foram me dadas com muito boa intenção, com muito amor, mas tão curtas, não estão dando conta, não me ajudam a compreender o mundo, não me ajudam a melhorar a minha existência, melhorar meu conhecimento, melhorar a minha qualidade de trabalho, melhorar. E, portanto, eu preciso me desenvolver. Né? Preciso me desenvolver. E o que eu quero dizer aqui é que não é fácil, não é simples, mas também não é impossível. Né? Num próximo vídeo, já estamos aí com quase 30 minutos, num próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas fases do desenvolvimento. Porque, usando uma outra metáfora que me agrada muito, né, que é a questão da musculação, eu acho que a musculação é uma metáfora riquíssima para se entender muita coisa da vida e da existência. Ninguém começa numa academia de musculação trabalhando com cargas de 100 quilos, 200 quilos. Ninguém faz isso. E se tentar fazer, provavelmente vai se machucar, vai se lesionar. Então, da mesma forma, esse processo de desenvolvimento é processo, requer tempo. Agora, ele também não acontece naturalmente. Isso é importante. Ele é um processo lento, a gente precisa fazer esse processo com cuidado, às vezes com ajuda de profissionais que podem nos apoiar nesses passos necessários. Contudo, ele não acontece naturalmente. Ninguém se desenvolve espontaneamente. Ninguém. Ninguém. Ah, Emílio, mas veja, os sofrimentos da vida, as dores da vida e tal, elas desenvolvem a pessoa. Não, não desenvolvem. Eu estou com 62 anos, vou fazer 62 anos em setembro, e eu posso dizer para você que há pessoas que vão amadurecendo, ou seja, vão se desenvolvendo na medida em que vão vivendo. Há outras que simplesmente estão envelhecendo. Simplesmente estão envelhecendo, e porque é um processo biológico, então não precisa fazer nada para envelhecer, como disse um senhor outro dia na televisão, um senhor com 100 e tantos anos, né? Foi muito engraçado que a repórter foi perguntar para ele, falou: seu fulano, como é que faz para chegar aos 100 e não sei quantos anos? Ele falou: a primeira coisa é não morrer, né? A primeira coisa é não morrer. Então, para envelhecer, basta não morrer. Mas o desenvolvimento humano ele não é um processo natural e nem automático. É uma escolha, é preciso que se deem passos, é preciso que você deseje fazer isso, é preciso que você se permita perceber que as coisas, as cobertas que te envolveram ou te envolvem até hoje não estão dando conta, porque talvez se você vá analisar a sua vida, sua existência, não, nada a ver, né? As convicções que eu tenho desde de muito jovem continuam me servindo muito bem, está tudo muito bem, ok, então continue assim. Mas é estranho, porque o processo, inclusive o processo biológico, né, é um processo de desenvolvimento. Se as células do meu sangue não forem eliminadas e novas células tomarem o lugar delas, eu morro. Se as células da minha pele, as células mais velhas, não forem descartadas e novas células nascerem por baixo, ou seja, sem um processo de desenvolvimento, nada no nosso corpo se mantém vivo. Nosso corpo, paradoxalmente, parece estranho, mas nosso corpo só se mantém vivo porque ele se permite morrer.
Vou repetir. O nosso corpo só se mantém vivo porque ele se permite morrer o tempo todo. Células morrem, são descartadas, novas células tomam lugar. Então, será que o desenvolvimento não é uma lei biológica, psicológica, existencial, que permite ao ser humano se manter vivo? Deixar aqui para você essa questão. Vamos fazer um próximo vídeo sobre talvez essas fases do desenvolvimento, mas só para você não esquecer, desenvolver-se é sair de envolvimentos. Envolvimentos com e envolvimentos de. E parece ser uma necessidade, ou seja, parece ser algo que a gente precisa fazer. Viver, existir é desenvolver-se, e nem sempre tem a ver com receber mais informação, receber mais conteúdo, receber mais treinamento. Às vezes só vira um monte de coisa empilhada na nossa casa e na nossa cabeça, mas não nos ajuda a gente realizar nenhum pequeno grau assim de desenvolvimento. Obrigado a você pela sua atenção. Se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, compartilhe o vídeo. Se você achar que esse vídeo merece o seu like, dê o like. Se você quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma questão, questionar, discordar de alguma coisa, sinta-se à vontade, é só fazer o comentário e eu com certeza vou ler o comentário e responder esse comentário no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.